grande satisfação e alegria que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos estudar a lição de número 12, Zacarias. Estamos então estudando hoje o penúltimo dos profetas menores. Já estamos nos encaminhando para o final deste trimestre, para o final deste ano, e hoje estaremos estudando Zacarias, que os irmãos sabem que é o segundo profeta depois do exílio. Na lição anterior, nós estudamos o primeiro profeta depois do exílio, o profeta Ageu. E Zacarias foi levantado na mesma época de Ageu. É verdade que o ministério de Zacarias se prolongou. Nós vimos que o ministério de Ageu é o mais curto que nós conhecemos nas Escrituras, apenas 3 meses. Mas Zacarias prolongou o seu ministério, mas foi o segundo profeta a ser levantado, depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Lembramos também aos irmãos que os profetas, depois do cativeiro da Babilônia, eles têm uma mensagem com um novo foco. Antes do cativeiro da Babilônia, eles falavam a respeito da idolatria, que era o principal mal que acometia o povo de Israel. Para que o povo não se corrompesse, Deus levantava profetas para denunciar a idolatria. Depois do cativeiro da Babilônia, este mal foi curado. O cativeiro da Babilônia foi o amargo remédio que Deus deu a Israel para curá-lo do mal da idolatria. E até hoje o povo judeu não sofre deste mal. Mas surgiu um novo mal depois do cativeiro da Babilônia. E é este mal que é o foco das mensagens de Ageu, de Zacarias e de Malaquias. É a indiferença espiritual, o comodismo, o deixar Deus de lado. Zacarias foi levantado por Deus na mesma circunstância histórica de Ageu, quando o povo estava deixando de lado as coisas de Deus. Por isso que a mensagem de Zacarias, num primeiro momento, é igual à mensagem de Ageu. É a mensagem para levantar o espírito do povo, para animar o povo a reconstruir o templo. Depois, com o templo já reconstruído, Zacarias é usado por Deus para rememorar as profecias a respeito do reinado do Messias, para que o Senhor rememorasse ao povo os seus compromissos. É por isso até que o nome Zacarias, que em hebraico é Zacariá, que quer dizer Deus se lembrou. Yahvé se lembrou, Jeová se lembrou. Zacarias é levantado por Deus para mostrar ao povo que eles haviam retornado para a terra prometida e que Deus havia se lembrado de todos os compromissos e de todas as promessas que havia feito para os antepassados de Israel. Deus continuava o mesmo, por isso Deus fez o povo se lembrar novamente das profecias messiânicas e daquilo que estava prometido para Israel, que Israel seria reino sacerdotal e povo santo no final dos tempos. É por isso que a segunda parte do livro de Zacarias fala sobre o reinado do Messias, e é por isso que este tema foi escolhido pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora, das Assembleias de Deus, para ser o tema atual a ser tratado no livro de Zacarias, como é a proposta deste trimestre. Como nós dissemos, Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu. Russell Norman Champlin, este grande comentarista da Bíblia, ele diz que ele chama Ageu e Zacarias dos profetas companheiros, exatamente porque eles são contemporâneos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos esta contemporaneidade. É escrito assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Bacarias, filho de Ido, dizendo.
Pelo que nós percebemos, então, em primeiro lugar, o livro de Zacarias é quase tão preciso nas datas quanto o livro do profeta Ageu. E Zacarias foi levantado por Deus no 8º mês do 2º ano. Ou seja, Zacarias foi levantado por Deus 2 meses depois de Ageu. Nós vimos em Ageu 1:1 que Deus o levantou no 6º mês, no 1º dia, no ano 2º do rei Dario. 2 meses depois, a Bíblia não diz aqui o dia do 8º mês, mas a verdade é que 2 meses depois, Zacarias é levantado pelo Senhor, trazendo uma mensagem para o povo. É importante vermos que, como nós vimos na lição anterior, Ageu foi levantado por Deus para dar 4 mensagens. A primeira mensagem no 6º mês. A segunda mensagem no 7º mês. E as suas 2 outras mensagens foram dadas no 9º mês. Então Zacarias, ele é levantado, a primeira mensagem de Zacarias foi entre as 2 primeiras mensagens de Ageu e as suas 2 últimas mensagens. Então Zacarias é levantado aí no 8º mês. Deus não deixava o povo sem uma palavra mês a mês. No 6º mês, Ageu deu uma mensagem para o povo. No 7º mês, Ageu deu a sua segunda mensagem. E já no 8º mês, Zacarias é levantado por Deus para trazer uma mensagem para o povo. Depois, nós vamos ver que no mês 1/10, ou seja, 2 meses depois das 2 últimas mensagens de Ageu, Zacarias novamente é usado por Deus. É o que está em Zacarias 1:7. Aos 24 dias do mês 1/10, no 2º ano de Dario. Aí daí para frente, Zacarias profetiza sozinho. Ageu não mais profetizará e Zacarias continua sendo usado por Deus para falar com o povo que havia retornado do cativeiro. Depois, nós vamos ver, e nesta mensagem do mês 1/10, que é mencionada aí em Zacarias 1:7, Zacarias recebe 8 visões. 8 visões. Deus lhes dá 8 visões a respeito do futuro de Israel, a respeito das promessas de Deus para com Israel. Estas visões do profeta Zacarias ocupam o final do capítulo 1, os capítulos 2, 3, 4, 5 e parte do capítulo 6. Depois dessas 8 visões, Deus recebe uma palavra, ainda neste mês 1/10, a respeito das coroas na cabeça do sumo sacerdote, que ocupa o restante do capítulo 6. Depois, Deus só vai usar Zacarias no ano 4º do rei Dario, ou seja, 2 anos depois. 2 anos depois, ou seja, por volta do ano 519 a.C., porque os irmãos lembram que o ano 2º do rei Dario é entre o ano 521 e o ano 520 a.C. Aí, 2 anos depois, Deus vai usar Zacarias depois de uma consulta feita pelos sacerdotes ao profeta Zacarias. O que mostra que Zacarias já era um homem respeitado naquele momento, até por causa das mensagens que Deus lhe havia dado. E aí, então, essa resposta aos sacerdotes envolve uma mensagem que Deus dá ao profeta Zacarias, por volta dos anos 519 e 518 a.C., que ocupam os capítulos 7 e 8 do livro de Zacarias. Aí nós temos o término da primeira parte do livro do profeta Zacarias. Esta primeira parte, que envolve então estas mensagens que Deus deu a Zacarias. Uma no 8º mês e outras no 4º ano do rei Dario. E no meio destas mensagens do 8º mês do ano 2º e essa resposta aos sacerdotes que é dada no ano 4º do rei Dario, nós temos as 8 visões do profeta que são
foram dadas a ele no mês 10º, no ano 2º do rei Dario. Então, esta primeira parte do profeta Zacarias envolve um período de 2 anos, o 8º mês do ano 2º do rei Dario, até o ano 4º do rei Dario. Depois nós temos a segunda parte do livro do profeta Zacarias, que envolve os capítulos 9 até o capítulo 14. O texto bíblico não nos diz quando Zacarias profetizou esta segunda parte do seu livro. A Bíblia não nos fala. Edward Rees e Frank Claassen, eles colocam esta segunda parte do livro do profeta Zacarias por volta dos anos 494 a.C., ou seja, haveria aí um hiato entre a primeira parte e a segunda parte do profeta Zacarias de mais ou menos 20 anos. Mais ou menos 20 anos houve aí o período entre as primeiras mensagens de Zacarias, que ocupam os 8 primeiros capítulos de Zacarias, e esta segunda parte do livro do profeta Zacarias, que é uma parte propriamente apocalíptica, que fala dos últimos dias, que fala do reinado do Messias, que é uma lembrança de Deus para as promessas messiânicas, e que teriam sido escritas aí 20 anos depois, por volta do ano 494 a.C. Alguns estudiosos da Bíblia até questionam a autenticidade ou a autoria de Zacarias desta segunda parte do livro do profeta Zacarias. Uns dizem até que teria sido oráculos feitos por Jeremias que teriam sido compilados por Zacarias. Mas, irmãos, isto tudo é o que nós chamamos aí dos chamados críticos da Bíblia. Estas pessoas que procuram sempre colocar dúvida, sempre questionar. A Bíblia diz que foram escritos de Zacarias, está no livro de Zacarias, e nós temos de crer assim. É um outro estilo? É, porque é um outro tipo de mensagem. Os 8 primeiros capítulos de Zacarias foram voltados para o povo, diretamente ao povo, para conclamar o povo à reconstrução do templo, para lembrar ao povo, animar ao povo as promessas do Senhor. A segunda parte, o profeta já mais idoso, o profeta já não consultado por sacerdotes, ele é usado por Deus com outro propósito, com outro objetivo, que era o objetivo de progressivamente trazer mais revelações ao povo a respeito da profecia, a respeito da vinda do Messias. Aquele povo havia reconstruído o templo para ter uma glória maior do que a segunda. Aquele povo havia reconstruído o templo e sido lembrado das promessas messiânicas. E Deus, na sua continuidade do seu plano de revelação para o seu povo do que ele estava fazendo, usa Zacarias para complementar as revelações messiânicas, preparando o povo para a vinda do Messias. É por isso que os estilos são diferentes, é por isso que a forma de se escrever e as figuras são diferentes. Zacarias, irmãos, ele era da linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que ele era filho de Bacarias, filho de Ido. E Ido era um dos sacerdotes que haviam voltado para Jerusalém juntamente com Zorobabel. É o que nós encontramos lá em Neemias, capítulo 12. Versículo 1. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, que era o sumo sacerdote. No versículo 4, nós encontramos o nome do avô de Zacarias, Ido. Ido. Zacarias, inclusive, ele é chamado de filho de Ido em outras passagens. Só aqui nesta passagem de Zacarias 1:1, ele é chamado de filho de Baraquias. O nosso comentarista até aduz a possibilidade de Bacarias ter morrido e Ido ter criado Zacarias. Uma outra possibilidade também é que Ido era um sacerdote muito respeitado no meio do povo e, por isso, Zacarias sempre era tratado como filho de Ido, para mostrar a sua boa origem, a sua boa procedência, a sua boa formação. A primeira
mensagem do livro de Zacarias, que nós encontramos aí, em Zacarias capítulo 1, versículo 3, nos fala do mesmo assunto da segunda mensagem, da terceira mensagem de Ageu. É importante vermos que a primeira mensagem de Ageu foi dizendo para o povo por que eles estavam passando por dificuldades econômico-financeiras. Foi uma mensagem de despertamento para que o povo retomasse a construção de Jerusalém. Depois, a segunda mensagem de Ageu foi no sentido de que o povo não ficasse impressionado pela aparência do segundo templo, porque a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro, apesar de ser mais modesto e menos luxuoso. E aí Deus levanta Zacarias para conclamar o povo à conversão, ao arrependimento. A primeira profecia de Zacarias é uma preparação para a terceira profecia de Ageu. Nós vimos na aula passada que Ageu é levantado por Deus para conclamar o povo a se converter, porque Deus não aceitaria que eles levantassem o templo sem que estivessem em santidade. Quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, nós entendemos o porquê da fala de Ageu. É que Deus já tinha levantado Zacarias antes, um mês antes, no 8º mês, com esta mesma mensagem. Vejam o que diz o profeta Zacarias. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez extensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Zacarias é levantado por Deus para conclamar o povo à conversão. Deus disse, eu não quero que vocês sejam como seus pais, que por causa da sua desobediência foram para o cativeiro. Eu trouxe vocês para o cativeiro, para que vocês tenham bons caminhos, para que vocês guardem os meus mandamentos, para que eu não trate a vocês como tratei a eles. Irmãos, Zacarias, mais uma vez na Bíblia, nos mostra que Deus quer a nossa conversão e que não há comunhão com Deus sem que antes nos arrependamos dos nossos pecados. Quando Zacarias disse para que eles não fossem como seus pais, para que eles não rejeitassem a Deus, sob pena de perderem a terra e serem tratados como os próprios antepassados deles foram tratados, nós vemos aqui já uma profecia de Zacarias da segunda diáspora. Porque, na verdade, o que aconteceu com este povo? Ele não caiu na idolatria, mas ele se manteve indiferente para com Deus. Inclusive quando veio o Messias. Jesus veio e eles não o receberam. Eles o rejeitaram. E por isso Israel perdeu mais uma vez a terra. No ano 70, depois de Cristo, Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E no ano 135, depois de Cristo, já no reinado do imperador Adriano, Israel, os judeus foram expulsos da Palestina. E aí se começa o segundo período, a chamada segunda diáspora. A primeira foi o cativeiro da Babilônia. A segunda diáspora foi o tempo em que os judeus ficaram fora da Palestina, que só começou a acabar no ano de 1948. Então Zacarias aqui é usado por Deus para dizer, se vocês não se converterem, se vocês não receberem a mim, vocês serão tratados como foram tratados os vossos pais. E foi exatamente isto que aconteceu. A segunda mensagem do profeta, na verdade,
são as visões, as 8 visões que Zacarias teve no dia 24 do mês 11º, no 2º ano de Dario. 2 meses depois da última mensagem de Ageu, 3 meses depois que Zacarias foi usado por Deus para que o povo pudesse se converter, Deus dá 8 visões para o profeta Zacarias. E é interessante que essa primeira parte do livro do profeta Zacarias, embora tenha algumas mensagens de palavra, o grosso desta primeira parte são as visões do profeta. E a segunda parte só é de mensagens de palavra de Zacarias. Então Zacarias foi usado tanto como um mensageiro, tanto como nabi, quanto profeta, como porta-voz, como também como vidente, como aquele que teve visões de Deus. Deus mostra aqui, através do profeta Zacarias, que ele estava tratando com o povo depois do cativeiro da mesma maneira que ele tinha tratado com o povo antes do cativeiro. Vamos então ver estas 8 visões que o profeta Zacarias teve no mês 11º do ano 2º do rei Dario. Ou seja, segundo Edward Reese, por volta de 24 de fevereiro de 521 a.C. As 8 visões do profeta. A primeira visão foi a de um homem montado num cavalo vermelho que parava entre as murtas que estavam na profundeza e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Então a primeira visão que Zacarias teve foi de um homem montado num cavalo vermelho e atrás dele havia cavalos vermelhos, morenos e brancos. E este homem parava entre as murtas, uma vegetação própria daquela região, e que estavam na profundeza ou na escuridão. O que iria dizer isto? E é interessante que Zacarias aqui tem um paralelo com João. Ele tinha visões e um anjo explicava estas visões para Zacarias. Assim como vai acontecer no livro do Apocalipse, quando João vai receber a revelação de Jesus Cristo e um anjo irá, vez ou outra, explicar as visões para o apóstolo. Zacarias, então, pede a explicação para Deus desta primeira visão. No versículo 9 do capítulo 1, ele diz: e eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Quem eram este homem montado nesse cavalo vermelho e estes cavalos que estavam atrás dele? A Bíblia diz que o anjo disse para o profeta Zacarias que aqueles anjos, aqueles cavalos eram verdadeiros espias de Deus, que andavam pela terra. E que, depois de terem andado pela terra, clamaram a Deus, pedindo para que o Senhor mudasse a sorte de Jerusalém e de Judá, para que eles não mais sofressem com as nações que estavam à sua volta. Esta primeira visão mostra então que Deus estava sinalizando para Jerusalém e para Judá de que havia terminado o tempo em que as nações assolariam Judá e Jerusalém. Olha o que está escrito no versículo 16. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. O povo, como nós dissemos para os irmãos, tinha voltado do cativeiro, mas ainda estava sob domínio persa. Não tinha sua independência. Não havia ainda um rei que pudesse governá-lo. E Deus usa esta primeira visão do profeta para dizer que haveria um tempo em que Jerusalém não mais estaria a reboque das nações. Em que Jerusalém seria uma cidade grande, seria uma cidade próspera, em que Deus daria a Israel
a sua estatura de nação independente e de nação influente sobre as outras nações. Aqui nós vemos uma promessa que vai se cumprir apenas no milênio. Com certeza, irmãos, esta profecia ainda é futura. Por quê? Porque Israel passou todo o período do segundo templo, ou praticamente todo ele, sob domínio estrangeiro. Foram os persas, foram os gregos, foram os egípcios, foram os sírios e foram os romanos. É verdade que houve um pequeno período em que Israel foi independente sob a dinastia dos Macabeus, dos Asmoneus, mas uma independência que é igual à independência que Israel tem hoje desde 1948. É uma independência que não é segura, que não é tranquila, é uma independência que é contestada pelos povos em volta e que isto somente acabará quando Jesus voltar para reinar sobre Israel. Israel só terá uma independência tranquila, pacífica, incontestável quando Jesus vier reinar. Mas esta promessa, Zacarias, nesta visão, lembra ao povo. Haveria um tempo de paz, um tempo de independência e um tempo de prosperidade. A segunda visão que o profeta Zacarias tem, está no capítulo 1 ainda, no versículo 18 em seguida, é a visão de 4 cornos, de 4 chifres e de 4 ferreiros. O versículo 18 diz, e levantei os meus olhos e olhei e vi 4 cornos. E o versículo 20 diz, e o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que significavam estes cornos e estes ferreiros? Eram o corno, o chifre na Bíblia significa poder. E Deus diz, né? Quem são estes? E o anjo então falou, no versículo 21, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Mais uma vez aqui, temos uma visão em que Deus promete ajudar a Israel a restauração política, a restauração econômica. Existem poderes no mundo inflamados, instados pelo diabo contra Israel. São os poderes desse sistema mundial gentílico que no livro do Apocalipse é chamado da Grande Babilônia. É estes poderes que têm perseguido os judeus desde o início. E estes poderes estão hoje mais do que nunca proeminentes. Nós vemos hoje que, vez ou outra, Israel é condenado pela quase totalidade das Nações Unidas. Pouquíssimos são os países que são aliados a Israel. Aliás, ultimamente, alguns dos países tradicionalmente aliados de Israel têm mudado de lado. Nós temos visto agora, por exemplo, na Turquia, a Turquia, que era o único país muçulmano aliado de Israel desde a criação de Israel em 1948, o governo turco, há uns 6, 7 anos para cá, já é hostil a Israel. Inclusive, recentemente, rompeu parte das suas relações diplomáticas com Israel. O Egito, que havia feito paz com Israel em 1977, por causa da queda do presidente Hosni Mubarak no ano passado, passou a ter um governo agora, o novo presidente é ligado à Irmandade Muçulmana, que é o principal grupo muçulmano que defende a destruição de Israel. Então nós vemos, inclusive, este episódio da chamada Primavera Árabe, que tem movimentado os países árabes a partir do ano passado, 2011, são movimentos que têm derrubado um a um os governos mais próximos ou menos hostis a Israel. Tudo indica que nós temos aqui o acirramento de ânimos contra Israel. E isto vai acabar um dia. Vai acabar no final da grande tribulação. Porque o anticristo também será um grande antissemita. Ele vai fazer um acordo com Israel
na primeira parte dos 7 anos do seu governo, mas na segunda parte dos 7 anos do seu governo ele vai determinar uma guerra total contra Israel. Até mesmo os Estados Unidos, irmãos, o governo de Barack Obama tem sido um governo hostil a Israel. Né? O governo que menos fez a favor de Israel desde a criação de Israel em 1948. Então, estes poderes, um dia, diz esta segunda visão de Zacarias, serão debelados e Israel não será mais hostilizado. A terceira visão que o profeta Zacarias teve está no capítulo 2, versículo 1. Ele viu um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Vamos ler. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. O que era este homem? Ele ia medir Jerusalém. E o anjo que estava explicando a visão de Zacarias, ele diz o seguinte, que este homem estava mostrando que Jerusalém se tornaria uma grande cidade. Uma cidade, é o versículo 4. Corre, fala a este mancebo dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. No versículo 10 diz ainda, exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. E então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Na terceira visão, promete que Jerusalém será a capital do mundo. Todas as nações se ajuntarão para servir a Deus em Jerusalém. Isto vai acontecer no reinado messiânico, no reino de Cristo sobre Israel e sobre o mundo, o chamado milênio, o reino milenial de Cristo, de que o apóstolo João também fala no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Né? Zacarias repete aqui as profecias de Isaías, as profecias de Miqueias, que nós já vimos numa aula anterior. Deus não se esqueceu de Jerusalém. Nos dias de Zacarias, Jerusalém estava desabitada, com os muros destruídos, eles estavam reconstruindo o templo, mas a cidade ainda não seria reedificada. A cidade só seria reedificada cerca de 70 anos depois, quando Neemias é mandado por Deus para reconstruir Jerusalém. E aí começar a contagem regressiva para a vinda do Messias. Mas Jerusalém seria reerguida, seria habitada. Jerusalém seria a capital do mundo. É isto que promete a terceira visão. Os irmãos percebem que estas visões do profeta Zacarias reafirmam a promessa messiânica. 2 meses depois que Ageu havia reafirmado a promessa messiânica para o príncipe Zorobabel. Zacarias complementa, assim, a mensagem dada por Deus a Ageu. Nós vemos aqui o interesse que Deus tinha, que Israel reconstruísse o templo, mas que mantivesse viva a esperança messiânica. E o objetivo de nós lermos este livro do profeta Zacarias é esse, irmãos. Nós também temos que manter viva a esperança messiânica. Não a esperança do reino milenial de Cristo, do qual nós participaremos. Mas antes disso, nós temos que ter a esperança da volta de Jesus. Assim como Deus vai fazer o milênio e vai cumprir as suas promessas dadas a Zacarias para o povo de Israel, também Deus irá cumprir a sua promessa de levar a igreja antes da grande tribulação. E por isso nós temos que manter viva esta esperança. É por isso que os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil pregavam que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas também pregavam que Jesus brevemente voltará. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança é de sermos arrebatados pelo Senhor
e vivermos para sempre com ele. A quarta visão do profeta Zacarias se encontra no capítulo 3, no versículo 1. Ele viu o sumo sacerdote Josué com vestidos sujos, sofrendo a oposição de Satanás. Ele vê o sumo sacerdote, que tinha que ter as suas vestes limpas, suas vestes especiais, purificadas. Ele vê o sumo sacerdote com as suas vestes sujas e sofrendo a oposição de Satanás. Uma visão terrível que o profeta teve. O sumo sacerdote era o símbolo da santidade. Na sua testa estava a tiara que estava escrito santidade ao Senhor. E ele vê o sumo sacerdote com as suas vestes sujas e sendo atacado pelo diabo. O diabo fazendo oposição a ele, indo contra ele. E quando ele vê esta cena, certamente ele estava desesperado. Se o homem que é a santidade ao Senhor está sujo e sofrendo ao abalo de Satanás, que dirá do povo? Mas Zacarias, que era um sacerdote, sabia disso. Mas o Senhor vê dá ao profeta Zacarias uma continuidade dessa visão. Ele poderia ficar desesperado, mas Deus mostra que o sumo sacerdote tem suas vestes mudadas. Ele tira os vestidos sujos do sumo sacerdote e diz que tinha passado dele a iniquidade e o vestido de vestidos novos e colocado uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o anjo diz ao sumo sacerdote, versículo 7 do capítulo 3, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão contigo. E aí então o profeta Zacarias tem uma mensagem para o sumo sacerdote, dizendo, eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Esta quarta visão, Deus diz que o povo precisava se santificar. Isso lembra aquela mensagem que Zacarias tinha dado, a primeira mensagem da conversão. O povo estava em pecado. O povo sofria a oposição de Satanás. Mas Deus diz que mandaria o renovo, a pedra única com 7 olhos, para tirar o pecado do povo e para que o povo pudesse ser povo santo e reino sacerdotal, para que o povo vivesse em tranquilidade e em paz. Aqui nesta quarta visão nós vemos, irmãos, que não há como desfrutarmos da paz, não há como reinarmos com Cristo, se antes não formos purificados por Ele. Este renovo, esta pedra única com 7 olhos, é o Messias, é o Senhor Jesus. É o rebento da raiz de Jessé. É a raiz de Jessé que brotaria. É o filho de Davi. É, irmãos, a rocha. Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o servo do Senhor que tem o Espírito de Deus. É o Cristo, é o ungido, é o Messias. Lá em Isaías 61, nós vemos estes 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus. Está lá escrito, lá aliás em Isaías 11, quando fala do milênio também, o profeta Isaías diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Olha, os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito de Deus, não é? Que esse 7 quer dizer totalidade, que estará sobre o renovo, sobre o rebento da raiz de Jessé. Não há dúvida, portanto, que Zacarias está a falar aqui de Jesus, como Isaías falou. E como João vai falar lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, como está escrito, não é? Lá no capítulo 3, versículo 1, quando o Senhor fala para a igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. É Jesus. Jesus precisa purificar Israel para que Israel entre no milênio. Aqui Zacarias, esta visão de Zacarias, mostra que há uma necessidade da purificação. Aqui o sumo sacerdote Josué simboliza Israel. Porque Israel deveria ser um reino sacerdotal. Então, Josué seria purificado quando viesse o renovo, quando viesse a pedra única com 7 olhos. E é precisamente isto que vai acontecer um pouco antes do milênio. Nós já vimos ao estudar o livro do profeta Joel que Deus irá salvar Israel do conflito com as nações. Ali na batalha do Armagedon, o Senhor descerá junto com a igreja e será crido como Messias pelos judeus. Os judeus crerão em Jesus e por isso serão salvos, e o Espírito Santo será derramado sobre eles, e eles serão purificados para poder entrar no reino milenial, onde eles terão a independência tranquila e segura. E é por isso que o profeta diz que cada um convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. É porque eles estarão em paz completa. Mas a paz só vem por Jesus. Nós, que somos da igreja, também precisamos ser purificados pelo Senhor. Precisamos viver em santificação, senão não entraremos no reino do Senhor. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, sejamos santos, nos mantenhamos em santidade. Satanás está contra nós, mas vejam bem, não foi Satanás que sujou as vestes de Josué. Ele apenas era oposto a Josué. Ele apenas era adversário de Josué. E o seu nome Satanás quer dizer adversário. Mas Josué precisava mudar as suas vestes. O diabo se levanta contra a igreja, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora depende de eu e você trocarmos as vestes sujas por vestes limpas. A quinta visão do profeta Zacarias talvez seja a sua visão mais conhecida. Ele vê um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo com 7 lâmpadas, e cada lâmpada com 7 canudos, de onde vinha o azeite de 2 oliveiras. É uma visão muito bonita. Ele vê 2 oliveiras, das oliveiras vinham canudos que colocavam o azeite, levavam o azeite para 7 lâmpadas, cada lâmpada tinha 7 canudos, e este azeite era despejado em um vaso, um castiçal de ouro e um vaso de azeite. Num castiçal de ouro e num vaso de azeite. E quando ele viu esta profecia, essa visão, ele não entendeu. E ele perguntou o que era aquilo. E o anjo respondeu para ele. Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta visão foi dirigida a Zorobabel. Quando o profeta viu esta visão, Deus, e não entendeu, Deus mandou que ele dissesse a Zorobabel estas palavras: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito.
diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, o Senhor usa esta visão para, mais uma vez, se dirigir ao príncipe Zorobabel e animá-lo a construir a obra. O Senhor disse que ele iria acabar aquela obra. Zorobabel certamente estava preocupado. Nós já vimos, quando estudamos o livro do profeta Ageu, que ele estava preocupado com a promessa messiânica. Ele não era rei, e como ficaria a promessa do Messias? Agora Deus diz para Zorobabel que certamente estava preocupado com a movimentação dos inimigos do povo. Porque como nós vimos, ao estudar o livro do profeta Ageu, quando eles começaram a reconstruir o templo, o governador dos samaritanos e os inimigos do povo de Deus foram até a Pérsia para tentar embargar de novo a obra. Mas Deus, através desta mensagem do profeta Zacarias, por esta quinta visão, ele diz para Zorobabel ficar tranquilo. A obra seria terminada, porque não era a força nem a violência que fazem com que nós triunfemos, mas é o Espírito de Deus. Zorobabel estava preocupado, ele não tinha exército, ele não tinha forças para enfrentar, seja os samaritanos, seja o rei da Pérsia. Mas o Senhor diz para ele, olha, fique tranquilo, você está fazendo isso porque eu estou mandando. E quando eu mando, o Espírito Santo garante. É o Espírito Santo, irmãos, que nos mantém livres do mal, que nos mantém livres do diabo, que nos mantém livres dos adversários e dos inimigos. Não é pela força nem pela violência que nós vamos triunfar, mas é pelo Espírito de Deus. E ainda o profeta diz mais para Zorobabel, que ele não devia desprezar o dia das coisas pequenas. Ele não deveria desprezar as coisas pequenas, porque é nas coisas pequenas que Deus faz as coisas grandes. Irmãos, nós estamos neste mundo como Zorobabel, lutando contra o inimigo, lutando contra as artimanhas do mal, contra as ciladas do diabo, e nós não iremos prevalecer nem pela força, nem pela violência. Muitos crentes têm buscado ter poder político, ter poder econômico, ter poder financeiro, ter influência social para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz por força nem por violência. A obra de Deus se faz pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que resiste e que impede que as portas do inferno prevaleçam contra nós. Lá em 2 Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que nós notamos, irmãos, é que Deus faz com que o Espírito Santo resista ao espírito do anticristo, ao mistério da injustiça. Apesar do aumento da iniquidade, apesar do avanço do espírito do anticristo para cumprimento das profecias, o Espírito Santo resiste, e enquanto ele resistir, o mal não dominará o mundo completamente. Quando a igreja for arrebatada, aí o Espírito Santo deixará de resistir. E aí então o mal dominará completamente. A Bíblia diz que o iníquo se revelará. Mas 7 anos depois, o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca. O Espírito Santo não perde. Ele é Deus, ele é poderoso. E por isso nós podemos fazer a obra de Deus. O diabo está nos opondo, mas ele não pode prevalecer contra nós. A sexta visão que o profeta teve, que está no capítulo 5, a quinta visão estava no capítulo 4, a sexta visão está no capítulo 5, Zacarias vê um rolo voador, um rolo voante. Não é? E o que é esse rolo? Ele pergunta e o anjo diz para ele: é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Irmãos, ao mesmo tempo que Deus está mostrando que Israel seria um reino independente, tranquilo, santificado, purificado, que Jerusalém seria a capital do mundo, Deus também mostra a Zacarias que Deus iria castigar e punir
os inimigos de Israel. A justiça de Deus será feita. Mais uma vez temos um profeta menor mostrando a justiça de Deus. A justiça de Deus seria feita. E esse rolo voador mostra que é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque aquele que furtar será desarraigado. Aquele que jura falsamente será desarraigado. Deus irá punir os pecadores. O pecado será definitivamente castigado e punido. Antes do milênio, na batalha do Armagedon, o Senhor irá destruir os inimigos de Israel. E durante o milênio, também o pecado será castigado. Não haverá impunidade, irmãos. Lá em Isaías capítulo 11, no versículo 3 em diante, diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. O milênio será um reinado de paz, mas também será um reinado de justiça. A justiça humana hoje, que é inoperante, que é lenta, que é tardia, e por isso é uma injustiça qualificada, como dizia Rui Barbosa, que a impunidade campeia. Isto vai acabar no reinado milenial de Cristo. Cristo será o reto e supremo juiz. E o pecado será punido de imediato. Punido exemplarmente. Não há impunidade no reinado de Jesus. É isso que nos diz a sexta visão. E é por isso que a igreja não pode compactuar com a impunidade. Nós vivemos num país onde a impunidade é acima da média do mundo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal nos deu um alento, punindo exemplarmente alguns políticos corruptos. Mas ainda a impunidade campeia em nosso país. Por isso a igreja não pode compactuar com a impunidade. A igreja deve sempre denunciar o pecado, o crime, a injustiça e pleitear junto aos órgãos públicos que eles sejam justos e punam aqueles que merecem o castigo. Afinal de contas, as autoridades foram constituídas por Deus para castigar os maus, como nos diz o apóstolo Paulo no capítulo 13 da Epístola aos Romanos. A sétima visão, que ainda está no capítulo 5 de Zacarias, é a visão de uma efa que sai, ou seja, de uma vasilha. Vamos usar aqui a tradução da Nova Versão Internacional. Zacarias vê uma vasilha que está com uma tampa de chumbo, e quando ele abre a tampa, ele encontra uma mulher sentada. E a mulher sentada, o anjo diz para ele que se chama impiedade. E aí então, ele vê essa visão, que essa mulher é lançada para dentro da vasilha, a tampa é fechada, e duas outras mulheres com asas levam esta tampa com a mulher, com a impiedade, para a terra de Siná. Quando ele vê esta visão, não há aqui uma explicação como há nas outras vezes. Mas o que quer dizer esta visão? Quer dizer exatamente isso. A impiedade, ou seja, o pecado, ele vai ser levado para o seu próprio lugar. Ou seja, o reino milenial de Cristo, ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. O pecado será banido, será punido exemplarmente. E no final do milênio, nós teremos o juízo do trono branco, quando o mal será castigado e os desobedientes lançados junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo e de enxofre. Mais uma vez, Deus está usando um profeta menor para dizer que irá fazer justiça sobre a terra. E que nós teremos um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça.
A injustiça, a impiedade será levada para o seu lugar. Essa terra de Sinar aqui, que simboliza Babilônia, simboliza a impiedade, a rebeldia contra Deus, é o lugar, é o lago de fogo e enxofre, onde o pecado será jogado e onde ele será banido para sempre. Deus mais uma vez promete que irá remover a impiedade, não só de Israel no milênio, mas também de todo o mundo, porque ele fará novos céus e nova terra onde habita a justiça. E por fim vem a oitava visão do profeta, onde ele vê 4 carros que saíram de 2 montes de metais. E o que são estes 4 carros? A Bíblia diz que estes carros saíram e andaram pela terra, e andavam pela terra. E disse, eis aqui que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Estes carros simbolizam o quê? Que no reino do Messias, no reinado de Israel, haverá o repouso do Espírito Santo. O Espírito Santo repousará sobre Israel, sobre a terra do norte. O Espírito Santo repousará sobre o mundo. Mas é interessante que esses carros são 4 carros, mas 2 carros foram para a terra do norte e 2 para a terra do sul. Isto mostra que o reinado messiânico não é definitivo e ele não irá debelar por completo a injustiça. Haverá pecado no reino milenial. Haverá rebelião no reino milenial. O final do reino milenial é o pecado de rebelião, é a rebelião de muitas nações quando o diabo for novamente solto e enganará as nações. O reinado messiânico será de paz, de justiça e de remoção de pecado para Israel, mas não para todo o mundo. É isto que diz a oitava visão. Porque haverá novos céus e nova terra. Neste céu e nesta terra, nós não teremos o debelar completo do pecado e do mal. Depois destas 8 visões, ainda na primeira parte do livro do profeta Zacarias, nós temos 3 mensagens do profeta. A primeira é uma mensagem que Deus dá a Zacarias, mandando que ele construísse 2 coroas de prata e de ouro e colocasse na cabeça do sumo sacerdote Josué. Estas 2 coroas, colocadas na cabeça do sumo sacerdote Josué, foram também depois mandado que ficasse como um memorial no templo. Por quê? Porque elas simbolizavam o homem cujo nome é o renovo, que brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Capítulo 6, versículo 12 de Zacarias. Essas 2 coroas de prata e de ouro foram colocadas na cabeça do sumo sacerdote Josué e depois foram colocadas como memorial do templo, para que o povo se lembrasse da promessa do Messias. Nós já vimos que esse renovo é o Messias. Aquele templo era o templo que receberia o Messias. E é por isso que foram feitas estas 2 coroas, que representam o ministério sacerdotal e o ministério real de Jesus. Foram colocadas na cabeça só do sumo sacerdote Josué, para que não houvesse a acusação de que Zorobabel queria se fazer rei. Mas Deus, com estas coroas, não só confirma a promessa messiânica, como também diz que ela se daria naquele templo. Infelizmente, os judeus não aceitaram a Jesus. Por isso aquele templo foi destruído. A segunda e a terceira mensagens do profeta Zacarias, que se encontram nos capítulos 7 e 8 de Zacarias, é resultado da pergunta que os sacerdotes fizeram para Zacarias. Os sacerdotes vieram até Zacarias já 2 anos depois, no ano 4º do rei Dario. Então, depois que Zacarias teve essas 8 visões, ele teve essa palavra a Josué, e ele ficou 2 anos calado. 2 anos depois, ele é consultado pelos sacerdotes se deveria continuar o jejum do 5º mês. Por quê? Este jejum tinha sido estabelecido pelos judeus lá na Babilônia, para lamentar a destruição do templo. Até hoje,
existe este jejum no calendário judaico, onde eles lamentam a destruição dos 2 templos. Mas naquele tempo eles só lamentavam a destruição do primeiro templo. Mas como o segundo templo tinha sido edificado, eles então foram perguntar a Zacarias, para que Zacarias intercedesse junto a Deus, se eles deveriam manter aquele jejum, já que o templo havia sido reconstruído. E Deus então traz uma mensagem respondendo àquela pergunta. Ele diz, olha, eu não estou interessado em jejuns cerimoniais. Eu não estou interessado em formalidades religiosas. Eu estou interessado em que vocês sejam convertidos, em que vocês cumpram a lei, em que vocês exerçam a misericórdia e a santidade. Veja o capítulo 7 e o versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intentam o mal contra cada um contra o seu irmão no seu coração. Deus disse, olha, eu não estou preocupado com jejuns cerimoniais, com formalidades religiosas, com cerimônias religiosas. Eu estou preocupado que vocês sejam santos, separados do pecado, e que vivam conforme a minha vontade. Este é o jejum que eu quero de vocês. Eu quero que vocês executem um juízo verdadeiro, que mostrem piedade e misericórdia. É esta mensagem que eu dou a vocês. Eu não estou preocupado com jejuns cerimoniais. Eu estou preocupado em que vocês cumpram a lei e façam a minha vontade. E em continuação a isso, o Senhor promete, no capítulo 8, dizendo, depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. O Senhor diz, olha, eu zelo pelo meu povo, pela minha cidade Jerusalém. Jerusalém vai ser cidade de verdade e monte de santidade. Eu quero a santidade, a santificação. Eu quero que o mesmo zelo que eu tenho por vocês, vocês tenham por mim. Eu não estou preocupado com formalidades religiosas. Eu estou preocupado em que vocês sejam uma cidade de verdade e um monte de santidade. Irmãos, estas mesmas palavras do Senhor são repetidas nos dias de hoje. Nós somos uma cidade de verdade? Nós somos um monte de santidade? Nós vivemos a palavra de Deus? Ou estamos presos a uma religiosidade externa, a uma aparência de religiosidade? A segunda parte do livro do profeta Zacarias, e hoje nós estamos tendo aqui uma aula um pouco extensa, porque o livro não é tão extenso em tamanho, mas ele é profundo, nos fala a respeito do futuro de Israel. Cerca de 20 anos depois, Frank Classen e Edward Reising entendem assim, Zacarias é levantado por Deus para revelar algo a mais para o povo. Até então, Zacarias estava lembrando as promessas do povo. Daqui para frente, ele começa a revelar algo a mais a respeito daquele reino messiânico que ele lembrou, cuja promessa foi lembrada nas suas visões e nas suas mensagens na primeira parte do livro. Deus volta a dizer que irá destruir os povos contrários a Israel. E esta destruição se fará mediante o Salvador, o Rei, que virá humilde e pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. É o que está no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Aqui nós vemos claramente que Jesus era o Messias. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, na sua última entrada em Jerusalém, ele entrou desta maneira, sentado num jumento, sendo aclamado pelo povo, pelos seus seguidores, como filho de Davi, como Messias. É por isso que Jesus, em seguida a esta cerimônia,
ele vai para o Monte das Oliveiras, como diz lá no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e chora sobre Jerusalém. Por quê? Porque ele sabe que Jerusalém não vai recebê-lo. Ele sabe que será rejeitado. E naquela mesma semana, quando Pilatos pergunta, quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eles escolheram Barrabás. Eles rejeitaram a Jesus. E por isso perderam a oportunidade de terem o reino messiânico. Mas o Senhor ainda lhes dará uma outra oportunidade. Porque isso aconteceu 483 anos depois que Jerusalém foi reedificada. Exatamente no dia em que se completava a 69ª semana da profecia de Daniel, Jesus é rejeitado. Mas ainda faltam 7 anos. E no final destes 7 anos, em mais uma oportunidade, Israel aceitará aquele a quem traspassaram. E eles serão salvos. E é isso que promete Zacarias. Zacarias no capítulo 10, depois de falar que os inimigos seriam castigados, ele diz, repete as promessas de que Israel terá um reino, de que Israel será independente. E isto se dará, diz o Senhor, depois do cerco de Jerusalém. No capítulo 11, Deus fala a respeito deste cerco de Jerusalém. Esse cerco de Jerusalém, aliás, no capítulo 12, ele diz que as nações cercarão Jerusalém, mas o Senhor dará o livramento. Através de Davi, da casa de Davi, do Messias, eles reconhecerão o Messias. Lembrarão que é aquele a quem traspassaram. E chorarão amargamente, se converterão. O Espírito Santo será derramado sobre eles. E Deus, então, fará um grande terremoto. Porque o Senhor descerá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras partirá no meio. Haverá um grande terremoto que mudará toda a geografia da região. Regiões desérticas passarão a ser planícies férteis. A região do Mar Morto, que é a região mais inóspita do planeta, será totalmente transformada. E o povo de Israel, juntamente com o seu Messias, passará a ter um período de prosperidade, de paz e de alegria. Tudo isso está nos capítulos 10 a 14 do livro de Zacarias. E as nações virão a Jerusalém e cultuarão a Deus na festa dos tabernáculos. E a nação que não vier, não terá chuva. Israel será a potência mundial. O Messias estará estabelecido. O profeta Zacarias, então, ele nos mostra claramente que o Messias virá, será aceito por Israel e punirá os inimigos de Israel e estabelecerá em Israel um reino de paz, de alegria, de prosperidade e de júbilo, e um reino que se espalhará para todas as nações. É esta esperança que o povo de Israel tem. E é essa esperança que nós temos também. Porque aqueles que forem fiéis a Jesus, este rei reinará com ele durante 1000 anos. Estamos na semana do Natal. A semana que nos recorda, a festividade que nos recorda a vida de Jesus ao mundo, cumprindo as profecias. Que o Natal e o estudo do livro do profeta Zacarias possam revigorar em nós a esperança da volta do Messias. O Messias voltará para arrebatar a sua igreja, para livrar a sua igreja da ira futura. O Messias voltará depois com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. Que esta esperança nos anime e que nós vivamos em santidade. Com a oposição de Satanás, mas com as vestes limpas, nós participaremos do reino milenial de Cristo Jesus. Amém.